Oi gente, tudo bom? O tutorial de hoje vai ser ensinando essa make esfumada e opaca. Para começar, eu vou aplicar essa sombra clarinha e opaca abaixo da minha sobrancelha. Ela vai servir para abrir o olhar e ajuda também no nosso esfumado, tá? Para não deixar o esfumado marcado. Eu aplico bastante abaixo da sobrancelha e também no canto interno dos olhos. Eu usei um pincel de sombra pequenininho mesmo, de cerdas sintéticas, e a sombra da Naked, mas pode ser qualquer uma opaca e clarinha que você tem em casa. Agora com o pincel de esfumar e essa sombra marrom clara da paleta da Vult, a Mystery, eu vou vir esfumando o meu côncavo. Começo aplicando a sombra na pálpebra móvel, com movimentos circulares para não marcar essa sombra e para a gente conseguir esfumar bem. Subo essa sombra um pouquinho ali no côncavo e quando chega lá eu faço esse movimento de vai e vem, para conseguir marcar um pouquinho. E ali no final, sempre com movimentos circulares para a gente não deixar nenhuma marcação. Quando vai chegando mais próximo da sobrancelha, eu tiro a pressão da mão para conseguir deixar bem leve esse esfumado. Reparem que para fazer o esfumado eu pego bem no final do pincel, porque assim a pressão da minha mão diminui e eu consigo fazer o esfumado sem marcar muito. Eu repito esse processo umas 3 vezes. Tem que ter muita paciência e delicadeza para esfumar. Com a mesma sombra e agora com esse pincelzinho cônico, ele é um pouquinho mais durinho, mas ainda assim ele marca e esfuma ao mesmo tempo, eu vou aplicar a sombra na parte inferior dos olhos e fazendo essa ligação da parte inferior com a parte superior. Agora com o pincel, aquele de esfumar maiorzinho, eu limpo ele na mão, tiro todo o excesso de sombra e simplesmente venho com ele fazendo movimentos circulares para esfumar tudo isso aí, todo esse finalzinho que a gente colocou a sombra. Agora, com esse pincel de esfumar menorzinho, eu vou vir com essa sombra mais escura da paleta. Ele é um marrom telha e vou concentrar essa cor no canto externo do olho e no côncavo. Lembrando que para marcar um pouquinho mais, eu faço movimentos de vai e vem. E para deixar mais suave, eu faço movimentos circulares. E com a mão sempre posicionada no final do pincel. Não esqueça disso que é muito importante. Como eu gosto de um olho mais marcado, eu vou repetir esse processo 3 vezes. Mas se você quiser algo mais claro, pode fazer 1 ou 2 vezes. Para conseguir mesclar o marrom mais claro que a gente aplicou antes com o marrom mais escuro, eu venho com o pincel, aquele gordinho de esfumar, limpo, e venho fazendo movimentos só mesmo para misturar as duas cores. E aí eu acho que não está escuro o suficiente, então eu venho e aplico de novo. Depois eu volto com o pincel gordinho e esfumo de novo. Olho esfumado é isso aí, você vai e volta com a sombra, com o pincel limpo, sempre para deixar sem marcação. Aplico a sombra mais clarinha bem na borda desse esfumado, para finalizar esse esfumado e ir para a parte inferior dos olhos. Agora com aquela sombra telha eu vou aplicar na parte inferior, concentrando bastante ela, eu passo bastante ela, porque eu gosto muito dessa parte inferior mais escurinha. E como nós não vamos aplicar lápis preto ou sombra preta, eu venho marcando bastante com a sombra marrom, com aquele mesmo pincel que a gente usou para aplicar aquele marrom mais claro. Esse pincel é da Macrylan. Agora, com o pincel de esfumar limpo, esse é o da Belize, eu vou esfumar as bordas dessa sombra que a gente aplicou. E aí aconteceu um problema, que esse meu olho esquerdo começou a lacrimejar muito e não deu mais para fazer a maquiagem nele. Então eu troquei de olho, comecei a fazer o do lado direito. Eu vou aplicar esse blush como sombra, ele tem um tom de pêssego e com um pincel pequenininho eu vou aplicando só ali na pálpebra móvel e fazendo um degradê entre a sombra mais clara que a gente aplicou no canto interno com aquele marrom mais escuro que a gente aplicou no canto externo. Agora, com essa sombra mais escura da Vult, ela tem um tom de café, eu vou vir com esse pincel de precisão. Ele é bem pequeno e ele serve para marcar mesmo a sombra. Então, eu vou marcar a raiz dos meus cílios superiores, porque eu vou aplicar um cílios postiço, mas não vou usar delineado.
Venho com movimentos de vai e vem, concentrando essa sombra só mesmo na raiz dos cílios. Com o outro lado do pincel limpo, só venho tirando alguma marcação que ficou ali. E agora, com o pincel de blush, eu tiro todo aquele pó de sombra que caiu no meu rosto. Reparem que eu faço varrendo. Eu não arrasto o pincel no rosto, porque isso vai fazer com que essa sombra manche o seu rosto. Aplico os cílios postiços. E agora eu aplico uma máscara de cílios nos cílios inferiores. Eu aplico bastante, muito mesmo. Agora eu vou voltar com aquele blush e vou aplicar nas maçãs do meu rosto, esfumando bastante, porque esse blush da Vult, esse é o 02, ele é bem pigmentado, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Agora eu venho com esse iluminador da NYX e esse pincel de vassourinha e vou aplicar logo acima da onde a gente aplicou o blush. Passo bastante e venho com esse pincel de iluminador também, só que ele é menorzinho, ele concentra um pouco mais. Aplico também logo acima da sobrancelha, na boca e no ossinho do nariz. Já que nosso olho está opaco, eu brinco um pouquinho mais com o iluminador no rosto. Vou usar esse batom Cacau da Ricoste e eu aplico ele exatamente em cima do contorno da minha boca. E o resultado dessa maquiagem foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários seus pedidos, suas dúvidas. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.